Olá, eu me chamo Cláudia e eu estou aqui porque eu tenho feito um trabalho a respeito de cultura há alguns anos, na verdade. Mas hoje eu quero olhar junto com você para isso: mediação de conflitos e práticas restaurativas. Eu quero que vocês percebam que esse tema ele é absolutamente relevante, crucial, e é a forma como a gente pode transformar os conflitos da escola em oportunidade de crescimento. No primeiro slide eu coloco mediação de conflito e prática restaurativa, mas aqui eu quero inaugurar um novo tempo, de escolas restaurativas. Olha para essa frase: crianças feridas ferem. Não é só criança, não, adulto também. O adulto ferido fere. Então, a gente acaba conseguindo olhar para os conflitos escolares mudando a perspectiva. A gente rotula mau comportamento aquilo que pode ser uma dor escondida, uma reação, uma reatividade de crianças que não foram ensinadas de outra forma. E se elas perdem o controle, nós, como adultos, não podemos perder de forma nenhuma. O clima pós-pandemia nos tornou muito mais sensíveis a todos nós, crianças, jovens, adultos, idosos, tá certo? A gente, como educador, a gente sabe que o clima emocional nas escolas parece mais pesado, mais intenso. E isso não é só impressão, isso é ciência. E a gente sabe que existem causas muito profundas para que isso, né, tenha se estabelecido, né? O clima pós-pandemia mostra um cenário em que as pessoas estão mais sensíveis e parece que o nosso botão emocional está frouxo. Qualquer coisa que toca dispara um alarme e a gente percebe, inclusive nas redes sociais, uma sensibilidade à flor da pele, uma necessidade de discutir. E o ponto-chave aqui é perceber que isso não é uma falha individual. Os pais não conseguiram tratar com os filhos, os professores não estão sabendo tratar com os estudantes. Não, não é isso não. Não é falha individual, não é dos estudantes, não é dos professores, é um resultado totalmente previsível. É o resultado de um trauma coletivo que a pandemia afetou cada um de nós de uma forma diferente. Estamos mais cansados, estamos com menos tolerância à frustração, a cooperação, operar junto, está mais difícil, nas salas de aula a gente percebe isso, e a escuta, a capacidade de escuta diminuiu muito. E tem uma série de fatores que eu não vou abordar aqui para não ficar tão extenso, mas a gente precisa olhar isso como um dado sociológico. Não é algo de uma escola ou de uma comunidade. Isso é um dado humano. Os conflitos parece que estão disparando, só que não parece, já tem pesquisa. Harvard está fazendo pesquisa a respeito, alguns outros instituições também estão, né? Mas a neurociência e a psicologia estão dando pistas claras do que está acontecendo nos nossos cérebros, nas nossas mentes, e que está repercutindo nas nossas interações sociais. Esse conceito de segurança psicológica ele é fundamental para a gente entender como que nós, seres humanos, funcionamos. Veja, a segurança psicológica é a base para qualquer tipo de relação e ela é a sensação de que a gente pode ser a gente mesmo, independente do que a gente está performando, parecendo. A gente pode ser a gente mesmo sem medo de errar, sem medo de se mostrar frágil, sem ter que estar alerta para um perigo iminente, que foi essa sensação pós-pandemia, né? Acabou com a nossa sensação psicológica, de segurança mesmo. Então, o sistema de alerta constantemente ligado, ele diminui a capacidade que a gente tem de pensar antes de reagir. Então, a reatividade aumenta e faz com que conflitos se tornem cada vez mais explosivos. Esse esqueminha aqui é para você perceber a biologia do estresse depois de muito tempo em tensão.
né? A mente está há muito tempo utilizando a área da amígdala, que é a área que conecta com o sistema caudal, que te dá um start no sistema límbico de fuga, de defesa, de urgência, e por isso a reatividade. Por isso as pessoas estão muito mais reativas e, infelizmente, né, não conseguem fazer o caminho de volta. Somos nós que somos responsáveis pelo desenvolvimento humano que teremos que fazer esse caminho. Por quê? Porque esse sistema todo é como um músculo que, se não for bem treinado, atrofia. Você podia ser uma pessoa muito empática, mas de repente parou de ser. Esse desuso, ele emplaca na nossa convivência. Então nós precisamos pensar como que as nossas competências sociais foram enfraquecidas, como a nossa capacidade de ler a reação do outro, de entender a expressão facial está enfraquecido. Nós precisamos voltar a treinar isso. E se nós que já tivemos uma base, uma pequena base, perdemos essa capacidade de uma forma tão aprimorada, imagine as crianças e os jovens que nem exerceram isso, aqueles que estavam mais vulneráveis durante a pandemia, né? A gente precisa pensar, então, na possibilidade de formar uma capacidade de comunicação calma, né? Porque ficou todo mundo meio enferrujado. Quem tinha está enferrujado. Quem não tinha, o músculo de vez que não se desenvolveu. O resultado disso é um ambiente inflamável. Juntando tudo isso, essa sensibilidade, essa falta de treino, distanciamento, a insegurança, bom, o ambiente está emocionalmente inflamável. E não é de se espantar que, de repente, tudo acaba em briga, tudo acaba em discussão, tudo acaba em acusação, que é o que não resolve nada para ninguém, tá certo? Então, nós temos dois caminhos, ou da punição ou da restauração. A punição vai levar a gente para um ciclo vicioso de procurar o culpado e punir para ele não fazer mais. Mas a restauração faz com que a gente deixe para trás esse caminho e vai no caminho onde a gente não quer calar a voz, a gente quer dar a voz e dar a possibilidade da pessoa responsabilizar-se e restaurar o que foi feito. Só assim os problemas serão realmente resolvidos e essa prática de restauração restaurativa vai ajudar a entender o dano, escutando o outro, escutando-se, mas escutando o outro e reconstruir a ligação que o conflito quebrou. Na punição, você cala o outro, você silencia, você não deixa a criança se expressar. E aquilo vai um pouco mais comprimido para explodir com um pouco mais de força daqui a pouco. E no diálogo, na voz, no ouvir o outro, a gente ensina que responsabilizar-se é possível e que é um caminho humano, um caminho muito humano. Então, vamos conversar de já ferramentas práticas, protocolos, porque não estamos apenas falando em algo bonito. Ai, que lindo! Mediação de conflito, comunicação não violenta, prática restaurativa. Ai, que lindo! Mas não precisa ser lindo, precisa ser prático. A gente vai conversar então sobre um conjunto de ferramentas concretas, aplicáveis, para serem usadas no momento em que a coisa está precisando de que uma urgência venha a ser atendida, tá certo? Pense nesse protocolo do pausar como uma espécie de primeiros socorros emocionais. O primeiro passo para enfrentar qualquer crise, antes de começar a investigar ou julgar, é parar a escalada da violência, é parar, é permitir que um ambiente seguro seja preparado e, a partir daí, ajudar com que as pessoas possam nomear o que sentem ou o que veem, né? Para quê? Para que não estilhasse o grupo, para que o grupo aprenda no convívio verdadeiramente humano se regular
e chegar em algum lugar de reparação, tá certo? Uma das ferramentas que eu quero deixar para você é esse esqueminha de mini comunicação não violenta. Primeiro eu vejo o que é que eu estou vendo, o que é que as pessoas envolvidas viram, a partir de que contexto elas estão partindo. Pode ficar parecendo aí uma receita de bolo, mas quem não gosta de uma boa receita, né? Então, o primeiro passo é o que eu vejo. O segundo passo é expressar o que está sentindo, porque nem tudo é sobre o que eu vi ou ouvi, ou o que está acontecendo, é o que eu senti. Uma memória leva a gente para lugares tão diferentes, né? Então, em vez de estabelecer um lugar de acusação, a gente vai procurar fazer um ambiente de comunicação efetiva e afetiva que desarme a tensão e que a gente possa, sim, focar nos fatos, nos sentimentos, daí nas necessidades, o que é que as pessoas envolvidas precisam. Esse lugar precisa ser dito para que se estabeleça mesmo convivência salutar. E daí, qual é o pedido que eu tenho para resolver isso? Qual o pedido que ajude as pessoas a parar de se atacar e resolver os problemas? E agora eu não estou falando só de escola, não. Estou falando do nosso dia a dia. Bom, a gente pode ter aplicação prática, lembrando do tal do empurrão no recreio, né? Para deixar mais concreta nessa nossa conversa. Então, primeira coisa que se faz é garantir a segurança física. Física, primeiro. Né? Ninguém está se estapeando, ninguém está se empurrando. Então, já dá para começar a pensar na segunda instância, que é a segurança emocional. Que a pessoa se regule emocionalmente, todos os envolvidos. Inclusive, assim, os amigos em volta, que estavam pegando fogo junto, né? Quem cometeu o ato, quem sofreu aquele ato. Depois que nós estamos com a segurança física garantida, a gente vai para a conversa. Já aconteceu a regulação emocional? Aí a gente pode ir para a conversa. Então, garanta segurança, né? Nós não estamos procurando culpados, porque você é mediador, você é quem vai construir a ponte. Então, você procura, sinceramente, procurar entender o que aconteceu para cada um deles, não só para um. E o processo vai terminar com o compromisso de concreta reparação, concreta, verdadeira, um bilhete, um gesto, palavras, atividades com outras pessoas para que aquele que cometeu aquele ato possa treinar e criar essa habilidade com atitude prática. Só assim, só ensinando que nós todos precisamos assumir nossas responsabilidades e reconstruir a confiança, nós vamos construir essas pontes das quais eu falei, tá certo? Assim a gente consegue vislumbrar uma grande mudança mental que se deseja, uma virada de chave quando o conflito chegar. Que tal se o conflito não fosse ou não for, e eu desejo que ele não seja, um sinal que alguém falhou? Ah, fulano falhou. Não, não, não. E se ele for um ingrediente necessário para o processo de crescimento daquele grupo, daquelas relações, crescimento de maturidade, crescimento emocional, crescimento social de todos eles. Talvez a gente veja menos manchetes estampadas de violências gratuitas, certo? Por isso, eu quero que você guarde essa imagem como a lógica restaurativa. Os princípios que sustentam essa abordagem, o foco sempre estará em sanar o dano e não encontrar o culpado. É momento de dar voz a quem se magoou e também a quem magoou a outra pessoa. Para quê? Para que eles encontrem formas para reparar, formas que façam sentido, que transformem, que reintegrem as pessoas na comunidade, ao invés de somente usar o castigo, o silenciamento, o distanciamento. Porque nós sabemos que o distanciamento já fez muito, muito mal, tá certo? Então guarde isso. Conflito não é falha,
ele não precisa ser encarado assim. Cada desentendimento, cada briga, cada tensão precisa se vestir de oportunidade. Oportunidade para treinar empatia, para aprender a comunicar melhor, para aprender a ouvir melhor, para fortalecer os nossos laços humanos. Então, é território fértil para aprendizagem o conflito. E para a aprendizagem das mais importantes, que é aprender a conviver, aprender a ser verdadeiramente humano. E isso aqui, eu quero terminar com essa pergunta, que você leve para os teus pares, para onde você habita, que você leve para você, que você carregue com você. E se cada conflito fosse uma oportunidade para construir a ligação, e não para destruir, não para romper. Essa pergunta demonstra que há um potencial transformador quando a gente pensa as relações, não quando a gente reage a elas. O conflito não precisa ser encarado com medo ou com raiva. Não precisa. É possível encará-lo como um convite para que a gente se conecte, para que a gente se entenda, para que a gente juntos construa mesmo comunidades, comunicados claros, conversas boas, onde todo mundo, sem exceção, se sinta visto, se sinta seguro e se sinta valorizado. É por isso que eu trabalho e eu quero te convidar a trabalhar também.